Salve, salve, minhas queridas e meus queridos! Professor Basílio, e eu quero apresentar para vocês uma aula sobre o nosso tempo, sobre a nova ordem mundial, uma nova forma de se estruturar a política, a economia e a sociedade no mundo contemporâneo e que nos afeta até hoje. Vamos entender o que está acontecendo no mundo? Na década de 1970, nós teremos uma grande crise, a crise do petróleo. O petróleo é a nossa, vamos bater um papo com geografia aqui, o petróleo é a grande matriz energética, é o petróleo que move os carros, os caminhões e muitas fábricas. E este petróleo, ele era extraído principalmente do Oriente Médio. Só que o Oriente Médio estava passando ali por uma série de guerras. E por que guerras? Guerras entre o Estado de Israel e os países árabes. Israel, que foi criado logo depois da Segunda Guerra Mundial, começou uma política de expansão. Israel triplicou o seu território em algumas guerras com os países árabes. Só que os países árabes eram os grandes produtores e exportadores de petróleo. Então eles, para se vingar de Israel e dos Estados Unidos, grande parceiro militar de Israel, os países árabes aumentaram o preço do barril do petróleo. De $2, em 1973, o barril do petróleo quadriplicou, ou seja, aumentou 4 vezes. Em 1979, a gente vai ter mais uma revolução no Oriente Médio, a Revolução Iraniana. Grupos islâmicos tomam o poder no Irã, derrubam uma ditadura pró-Estados Unidos e instauram um governo teocrático, um governo religioso, um governo islâmico. Sabe o que acontece com o preço do barril do petróleo? De $10 vai para quase $40. Para pensar. No começo da década de 70, o barril de petróleo custava $2. No final da década de 70 vai custar quase $40. A gente teve um aumento expressivo do preço do petróleo. E com isso, a economia mundial vai entrar em crise. Sabe por quê? Porque se eu aumento o custo de produção, se eu aumento o custo da gasolina, o custo do diesel, o preço final das coisas também vai aumentar. E por outro lado, a taxa de lucro, a margem de lucro do dono da fábrica vai diminuir. O capitalismo vai entrar numa grande crise. Essa crise vai chegar no Brasil e na América Latina. A gente estava endividado, a gente tinha emprestado dinheiro dos Estados Unidos. O mundo inteiro vai entrar numa profunda crise. E essa crise vai abrir espaço para uma nova forma do capitalismo existir. Desde a crise de 1929, o capitalismo já não era um capitalismo liberal. O Estado intervinha, o Estado gastava, o Estado criava serviços públicos. Era o chamado estado de bem-estar social. Só que, no momento em que as margens de lucro começaram a cair, o que o capitalismo vai fazer vai ser uma reinvenção. O neoliberalismo. Neo significa novo. É um novo liberalismo, ou seja, aquela mesma ideia do século XIX. O Estado não deve intervir na economia, porque a economia vai se autorregular pela lei da oferta e da procura. A partir daquele momento, tudo que é do Estado ou tudo que é público começa a ser duramente atacado. Escolas públicas, hospitais públicos, toda a ação do Estado começa a ser muito mal vista. E começam-se processos de privatizações. Ou seja, serviços públicos vão deixar de ser públicos e vão ser transferidos para a iniciativa privada. O que está em jogo agora é o desmonte do estado de bem-estar social. Este estado neoliberal que está se formando na década de 80 diz o seguinte: por que você paga impostos para ter serviços públicos de baixa qualidade? É melhor você pagar menos impostos e poder contratar os serviços que você quiser. Olha que interessante. Direitos essenciais como educação, saúde e segurança são tratados como serviços. Temos o desmonte daquele Estado garantidor de direitos.
Agora você vai ter acesso a esses direitos se você tiver condições econômicas. Agora você vai ser um indivíduo empresário de si, empreendedor. As leis trabalhistas são flexibilizadas, os direitos trabalhistas são flexibilizados e isso é apresentado como liberdade. Agora você vai poder livremente negociar o seu salário, as suas condições de trabalho. Afinal, você é um indivíduo proprietário de si. Sabe o que começa a acontecer? Organizações coletivas, como sindicatos, começam a ser duramente atacados. Vamos ter uma piora na condição material de vida da classe trabalhadora. Ao mesmo tempo, o que é muito importante de se destacar, a União Soviética entra em colapso. Na década de 80, a União Soviética já não está mais conseguindo manter os altos níveis de produtividade. O mundo capitalista produz muito mais do que o mundo socialista. O mundo soviético está tendo uma dificuldade de alcançar a alta produtividade. Então vão ser propostas algumas reformas no socialismo. Perestroika, uma abertura econômica. Glasnost, uma abertura política. Só que esses processos de reformas, eles se dão de forma muito acelerada. A economia soviética começa a declinar de forma rápida. E ao mesmo tempo, quando nós temos uma abertura política, a população deseja participação, deseja ser ouvida. A população vai às ruas contra o autoritarismo. A população se apropria dessas reformas e a União Soviética vai entrar em colapso. Aquela grande experiência socialista que começou lá com a Revolução Russa de 1917 vai simplesmente desmoronar. Não é que o capitalismo venceu o socialismo. Parece que o socialismo tropeçou com as próprias pernas. E dessa forma, o sistema capitalista vai reinar sobre o mundo. Essa é a nova ordem mundial. Mas esse capitalismo não é qualquer capitalismo. É um capitalismo neoliberal, de privatizações. E também da terceira revolução industrial. Se a primeira revolução industrial foi lá no século XVIII, indústria têxtil. Se a segunda revolução industrial foi no século XIX, indústria metalúrgica. A terceira revolução industrial, ela é a revolução da informática. A terceira revolução industrial é um processo de desenvolvimento tecnológico que está acontecendo desde a Segunda Guerra, mas vai ser na década de 80 que nós teremos a informática. A informática não é a única expressão da terceira revolução industrial. Nós temos também a genética, nós temos também a robótica. Mas a informática ela é fundamental para nós pela seguinte razão: a conexão dos espaços, a conexão entre as pessoas. E por outro lado, a mecanização e a automatização da produção. Com isso, as fábricas vão conseguir produzir com um número cada vez menor de trabalhadores. Máquinas não fazem greves, máquinas não fazem parte de sindicatos. Com isso você consegue elevar a margem de lucro, enquanto milhares de pessoas vão ficando desempregadas. Mas o que é importantíssimo para nós pensarmos, este mundo da década de 90, de 1990, é o mundo da globalização, da conexão entre países, da circulação de dinheiro e de mercadorias, mas não de pessoas. As mercadorias podem circular pelos espaços, o dinheiro também. Mas as pessoas são barradas, as pessoas estão presas às fronteiras dos países. E, ao mesmo tempo, nós temos o mercado financeiro, os bancos sendo cada vez mais poderosos. O mercado vai se tornando mais importante do que o Estado.
Aquele Estado, aquele aparato administrativo, aquele que desde 1930 cuidava do bem-estar social, com educação, com saúde, com proteção social, vai perdendo cada vez mais o seu espaço. E quem aparece como a grande solução para todos os problemas é novamente o mercado e o livre mercado. Pelo menos até o ano de 2008, quando nós vamos ter uma grande crise no capitalismo. A crise financeira de 2008, uma crise por especulação. Aí todo aquele otimismo com a globalização, com o livre mercado, com as privatizações como solução de todos os problemas, tudo isso vai por água abaixo. A partir de 2008, uma grave crise vai trazer desemprego, vai trazer fechamento de fábricas, vai trazer dificuldades. E assim como em 2008, nós vamos ter o acirramento das tensões. Porque assim como em 1929, nós temos o fortalecimento da intolerância. Seja a intolerância religiosa, seja a intolerância contra refugiados, contra uma série de grupos sociais que são profundamente prejudicados pela crise econômica. Aqui na frente da crise econômica de 2008 tem uma interrogação. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo este momento histórico. Nós não sabemos ainda quais serão as consequências. Nós sabemos que o mercado saiu profundamente abalado de 2008. Nós sentimos ainda as consequências na nossa vida. Ao ir no supermercado, ao comprar mercadorias, ao ver o número crescente de desempregados no mundo. Mas nós não sabemos ainda o que é que vai acontecer de tudo isso. Porque nós podemos olhar para o passado, viver o presente, mas o futuro ainda é um espaço desconhecido. Mas, para fazer um resumo, um fechamento dessa aula, vimos aqui o estabelecimento da nova ordem mundial. O mundo socialista entrou em crise, a União Soviética desapareceu. O capitalismo venceu essa disputa e ele vai se modificar. Será um capitalismo neoliberal. O mercado como solução para todos os problemas, pelo menos até a crise de 2008. Tira a foto da lousa, organize os seus estudos e um forte abraço.